Em um dia marcado por intensas movimentações no cenário político-judiciário brasileiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, indiciou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por conspiração para manter-se no poder através de um golpe militar. Simultaneamente, nos Estados Unidos, a Trump Media Technology Group, TMTG, empresa do ex-presidente Donald Trump, juntamente com a plataforma de vídeos Rumble, ingressaram com uma ação judicial contra o ministro Moraes, alegando violações à liberdade de expressão. O indiciamento de Bolsonaro, formalizado pelo procurador-geral Paulo Gonet, acusa o ex-presidente e 6 aliados de liderarem um projeto autoritário de poder, que incluía planos para envenenar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e assassinar o ministro Alexandre de Moraes. As acusações abrangem formação de organização criminosa armada e tentativa de golpe de Estado, podendo resultar em penas de até 43 anos de prisão para Bolsonaro, caso condenado. Paralelamente, a TMTG e a Rumble protocolaram uma ação em Tampa, Flórida, argumentando que Moraes teria excedido sua jurisdição ao ordenar a suspensão de contas de influenciadores de direita sediados nos Estados Unidos. As empresas afirmam que tais ordens violam a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos e buscam uma decisão judicial que impeça a aplicação dessas medidas em solo americano. O senador Marcos Duval do Partido Podemos do Espírito Santo comentou o processo durante uma transmissão ao vivo. Duval afirmou que as sanções previstas na legislação dos Estados Unidos são mais rigorosas que as brasileiras e sugeriu que, caso Moraes pise em território americano, poderia ser detido. O objetivo da ação, a Rumble e a TMTG, que é o grupo do Trump, processam o ministro Alexandre de Moraes, do STF do Brasil, por tentativas ilegais de censurar empresas americanas em solo americano. Busca uma decisão judicial declarando as ordens de Moraes inválidas. Aí vem a segunda acusação contra Moraes. Alega-se que ele ordenou a suspensão de contas nos Estados Unidos, impedindo que usuários politicamente ativos, aqui vos fala, que não continue publicando seus conteúdos. Meu Deus. Essas ordens violam a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, a lei de decência nas comunicações e princípios básicos da comididade, isso mesmo, internacional. Impacto da censura nos Estados Unidos, outra denúncia contra Alexandre de Moraes. Ele achou que não ia chegar isso nunca. Olha que não está no Tribunal Penal Internacional, hein? Isso é só a Corte Americana. Em 20 dias de governo Trump. Eu dizia para vocês, a partir do dia 20 de janeiro, vocês vão ter surpresas. Terceira denúncia, impacto da censura. As ordens de Moraes que tem imposto censura política nos Estados Unidos ao proibir o acesso a determinados conteúdos. Ou seja, americano que queira entrar na minha página, não pode. Então, está censurando os americanos. Exigência de que o Rumble tivesse um representante legal no Brasil. Isso foi interpretado como uma tentativa de estender a autoridade do STF para além das suas fronteiras brasileiras, porque não tem isso na lei brasileira, de ter um representante no Brasil. Não tem isso na lei brasileira. A coincidência temporal entre o indiciamento de Bolsonaro e a ação judicial contra Moraes levanta questionamentos sobre possíveis estratégias políticas em jogo. Analistas sugerem que tais movimentos podem ser interpretados como parte de uma guerra das canetas, onde decisões judiciais e ações legais são utilizadas como ferramentas de disputa política. Essas denúncias contra Bolsonaro é Alexandre caindo e atirando para tudo quanto é lado para ver se derruba mais alguém. Bolsonaro não tem envolvimento nenhum com nada disso. Nenhum.
Inclusive, o documento cita perseguição a ele. Enquanto Moraes avança em processos contra Bolsonaro e seus aliados, enfrenta simultaneamente pressões internacionais que buscam limitar seu alcance jurisdicional. Observadores ponderam se essas ações coordenadas representam uma tentativa de desviar a atenção de escândalos recentes, como envolvendo Al Zaid, ou se refletem uma escalada nas tensões entre diferentes esferas de poder. Como eu disse, há mais de 30 anos, trabalhando nos Estados Unidos, com a lei americana, eu sei o que acontece em situações como essa. Não é como o Brasil que acaba em pizza. Não vai acabar em pizza. Putz grilo, ainda mais mexendo com uma empresa do presidente americano. E vem acusar Bolsonaro de um monte de acusações esdrúxulas. Você é um ridículo. Consequências. Resumozinho das consequências. Mas o americano, ele, ainda mais por ser um psicopata, lembre-se, isso não reduz a penalidade. Pelo contrário, isso aumenta a penalidade. Bom, isso aqui eu não li ainda não. Vamos ler o que vai acontecer com ele. Invalidação das ordens de censura. Vai invalidar todas as ordens de censura. A justiça americana vai declarar oficialmente que as ordens de Moraes são inválidas nos Estados Unidos e nos órgãos que o Brasil é signatário, impedindo sua aplicação principalmente contra Rumble e a Truth Social, que é da empresa do Donald Trump. Isso aconteceria o direito das plataformas de manter os conteúdos bloqueados por Moraes disponíveis novamente. Não só nos Estados Unidos, mas também em outras regiões. Segunda consequência, proibição de interferência no funcionamento das empresas. O tribunal pode emitir uma liminar impedindo Moraes de tentar impor suas decisões às empresas americanas. Aí tem Google, YouTube, Instagram, Facebook, X, como obrigar a suspensão de contas ou remoção de conteúdos. Vai obrigar ele a suspender isso daí. Pode também proibir empresas como Google e Apple de retirar aplicativos do Rumble em suas lojas por pressão de Moraes. Sanções contra Moraes. A Corte pode considerar Moraes um agente de censura extraterritorial. Putz grilo. O que abriria margens para medidas mais severas contra ele, como congelamento de bens e contas bancárias nos Estados Unidos e seus países aliados. Restrição de viagens para os Estados Unidos, caso seja considerada uma violação grave dos direitos humanos e da liberdade de expressão, não só nos Estados Unidos, como em todos os países aliados. São 123 países. Sanções econômicas em caso de envolvimento do governo americano na decisão. Precedentes jurídicos para outras empresas. A decisão pode servir de base para que as outras empresas, como X, Twitter, YouTube, a Meta, desafiem as ordens semelhantes de Moraes e evitem a remoção de conteúdos políticos. Isso pode enfraquecer a capacidade da STF de aplicar censura além das fronteiras do Brasil. Retaliação diplomática. Se os Estados Unidos interpretarem a atuação de Moraes como um ataque à liberdade de expressão de cidadãos americanos, o caso passa a outra escala para um nível diplomático. Toma! O governo brasileiro pode ser pressionado a respeitar as leis americanas
ou pode haver tensões políticas entre os dois países, sanções, aumento de impostos, impedimento de ida de brasileiros aos Estados Unidos, e aí por aí vai. Em resumo, uma condenação de Moraes nos Estados Unidos pode limitar sua influência sobre empresas de tecnologias americanas, garantir a permanência de conteúdos bloqueados no Brasil e até levar a sanções pessoais contra ele. Alexandre, você não tem noção o que é mexer com a lei americana, com a corte americana. Eu já vi juiz sendo preso, algemado, colocado no cofre, levado para a prisão, porque estava com 1 ponto a mais no teste do bafômetro. Independentemente das motivações, os eventos ressaltam a complexidade e a interconexão das arenas políticas e judiciais no Brasil e nos Estados Unidos. O que você acha que vai acontecer agora? Deixe a sua opinião nos comentários. Gratidão por ficar até aqui e até a próxima!